Hoje o Alesp Conecta recebe a musicoterapeuta Eliane Pellegrini para falar como a música pode ajudar no tratamento de doenças. Fique agora com a íntegra da entrevista. Eliane, primeiro, bem-vinda, obrigada por ter aceito esse convite e contar um pouquinho desse mundo musical pra gente. Tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Bom, o assunto é amplo. O assunto é amplo, então vamos É. lá. Para quem nunca escutou esse termo, musicoterapia, é tocar algum instrumento? Também, eu vou explicar um pouquinho melhor. A música por si só é a linguagem universal. Então, desde os primórdios, desde o início das civilizações, a música sempre foi um canal de comunicação. Seja cantando, seja tocando tambores. Então, a música é linguagem, em primeiro lugar. A partir do momento que a música é sistematizada, ou seja, o ensino fundamental da música, que é ritmo, harmonia, melodia, aí você passa para uma área onde a pessoa aprende a tocar um instrumento. Por isso que eu falo que música, além de tocar, também é comunicar-se, expressar-se. Então, seria mais ou menos isso. É uma expressão, é aquilo que você diz para o outro em palavras, em notas, né? E como é que você sai dessa música que a gente escuta na rádio, que a gente escuta na televisão, que a gente vai num show e tudo mais? Como é que muda isso para ser algo terapêutico? Certo. O musicoterapeuta, isso é importante falar, né? Porque a música por si só tem efeitos terapêuticos. Mas, a partir dos anos 50, depois da Segunda Guerra Mundial, foi notado que o efeito da música com os soldados pós-traumáticos, né? Que tiveram traumas pela guerra ou sofriam algum tipo de dor, se acalmavam com a música e até diminuía essa dor. Então começou assim um estudo, nossa, que coisa, a música tem um efeito poderoso. Então eles começaram a sistematizar e começaram a pesquisar profundamente essa questão da música. Então, assim, a partir do momento que o musicoterapeuta, que é uma pessoa que é preparada para estudar a música no sentido terapêutico, são 4 anos de faculdade. Isso que eu ia perguntar. É uma faculdade. É uma faculdade. Você não é um pianista ou um violoncelista e vai falar sobre terapia, não. Não, então é o que eu te falei assim, a música ela tem efeito terapêutico, mas para você usá-la como terapia, precisa ser um profissional. E tem que ter as técnicas Sim, disso. exatamente, especializado. Então, por exemplo, vamos falar da psicologia para ficar mais fácil. Tá. A psicologia, a pessoa tem a psicoterapia, tem a psicanálise, enfim. A pessoa senta, conversa, então ela começa a se autoconhecer e começa a se comunicar, a falar dos seus sentimentos através da fala. A musicoterapia, digamos que não, ela é um não verbal, né? Então, às vezes a pessoa se expressa de uma maneira, de uma forma musical, ou tocando um instrumento, ou gritando, né? Se expressando de uma maneira não verbal, conseguindo comunicar a sua emoção. Onde as palavras às vezes não cabem. Tá. Então a gente trabalha também com crianças especiais, autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral. Assim, a musicoterapia ela é muito ampla. E com pessoas que não tenham uma deficiência, né? Que seria Então o autoconhecimento mesmo. Então vamos tentar abrir esse leque, né? Falando um pouco desse viés assim com criança, na primeira infância. Eu vejo assim, eu tenho um filho de 5 anos, e desde que eu coloquei ele na escolinha com 8 meses, vinha aquelas propostas pedagógicas com musicoterapia, dizendo o quanto a música estimula o cérebro das crianças e dos bebês. Queria que você falasse primeiro, então, desse viés de primeira infância. Nesse momento também que você pode ter alguma criança e adolescente com alguma necessidade especial em que a música ajuda no processo dela. Então, se você puder começar por isso, aí daqui a pouco a gente vai indo falando dos outros. Certo. Achei muito legal isso que você comentou, porque a estimulação musical que fazem nas escolas, até em berçários, que hoje em dia é mais efetivo, é muito bacana, porque a música, por si, ela trabalha os 2 hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Porque a música,
além dela estar ligada à emoção, ela está ligada à área cognitiva também. Quando você fala em ritmo, quando você pensa numa melodia, você está elaborando, então está acendendo o seu cérebro. Então, assim, a música ela tem essa função de ativar muitas áreas do cérebro. Então, uma criança que é preparada desde até mesmo dentro da barriga da mãe. Tem mães que colocam, né, a música Sim, sim, e sempre falaram que a cantam. criança escuta já de Exato, lá. desde a gestação. Essa criança já vai ter um cérebro muito mais criativo, esperto, estimulado. Então, para você ver, né? Eu tive a sorte de ter educação musical desde pequenininha na escola. Uhum. Então, sei lá, eu tinha 3 aninhos de idade, já tinha aulinha de tamborzinho, de xilofone, pequenas melodias. Eu acho que isso tudo foi estimulando demais, né? Então, você trabalha muito esses dois lados, emoção e razão. A música, ela tem esse poder. E as crianças que têm contato com música, geralmente, elas vão muito bem nas áreas de exatas, matemática, na questão social também. Pensa comigo, uma criança que sabe trabalhar em equipe, né? Uhum. Que ela está tocando instrumento, outra está tocando outro, ela já está treinando o seu ouvido para ouvir o outro, para elaborar, para compartilhar sua música, para criar alguma coisa junto com outros coleguinhas. Então, assim, a educação musical é muito profunda. E é engraçado que a gente até estava falando em um outro programa por aqui, né, Josiel? Que a gente não imagina o quanto é importante você olhar para o outro, né? E isso, desde criança, é essencial a se aprender. Né? Eu tô lá tocando o meu instrumento, mas vai ter uma hora que eu vou ter que parar de tocar o meu porque o outro vai tocar, Exato. ou eu vou continuar tocando de um jeito que o outro me acompanhe. Então, eu imagino que nessa questão que você está falando, né, do socializar, de entender essa questão de memória, de entender que ele tem que bater no vermelhinho, porque às vezes tem isso também, né, de você bater no vermelho, bater no azul, bater, né? Você tem uma lógica. Então, é muito legal e a gente não imagina o quanto a música pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Puxando já para o outro aspecto, né? Quando você precisa usar a música como tratamento para a criança, adolescente, depois o adulto que tem alguma questão, autismo, né? Síndrome de Down, que a gente fala que não é doença mais, né? Antigamente se fala, nossa, mas não é doença, Não. né? Ela tem essa questão, mas ela é igual às outras crianças. Talvez tenha um aprendizado um pouquinho mais devagar que o outro, mas continua sendo outro e continua sendo uma criança. Como é que a música beneficia as crianças nesse sentido de estímulo, né? Sim. Olha, falando nessa questão de deficiências múltiplas, né? Eu tenho uma experiência que eu trabalhei num lugar que chama Pequeno Cotolengo. Tá. Inclusive, eu fiz estágio de musicoterapia lá e depois trabalhei um tempo. Então, são crianças com necessidades especiais, tanto paralisia cerebral, por exemplo. É uma criança que ela não consegue andar, ela está na cadeira de rodas. Mas, na paralisia cerebral, por exemplo, a inteligência não é comprometida. Então, é muito interessante isso. Então, por exemplo, eu tive um paciente onde nós nos comunicávamos através do instrumento gaita. Uau! Era maravilhoso. Então, assim, e mais do que isso, mais do que a expressão e a comunicação, era o prazer. Que é isso que eu quero continuar aqui, que eu acho que é uma questão bem importante, tanto para pessoas com necessidades especiais ou não, a música, quando ela é direcionada como terapia, ela ativa uma área do cérebro que chama núcleo accumbens, que é uma área que ela é responsável pela produção de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer, da alegria. Aquela sensação de bem-estar, Exato. né? Então, isso é qualidade de vida, né? Quando você utiliza a música com esse propósito, né? Então, quando a pessoa produz e ela sente que ela consegue se comunicar, no caso de pessoas que não se comunicam verbalmente, existe uma alegria tão grande. É uma coisa assim, é maravilhoso. É maravilhoso. E o que eu gostaria de falar é que nesse momento eu estou com um trabalho muito especial, muito importante na Casa Espaço Ser Mateus Campos, Tá. que é a musicoterapia auxiliando na questão do suicídio. Né? Então, como você Nossa. falou de jovens, eu acho que é uma questão assim muito legal
da gente falar aqui. Aonde fica a casa? Fala pra gente. Fica em Perdizes. Tá, pode dar o endereço. Pode dar o endereço? Pode, lógico. Aqui também o Alesp Conecta. Justamente a gente está dentro de uma casa parlamentar, uma casa do povo, que a gente quer prestar serviço. Então, nada mais justo do que você passar o endereço de onde você está fazendo esse trabalho. A gente está conversando aqui com a Eliane Pellegrini, ela é pianista, musicoterapeuta, trabalha com a música nesses vários vieses. E aí eu queria que você contasse, então, como é que é esse trabalho lá na casa. Repete o nome da casa, o endereço pra gente. A casa chama-se Espaço Ser, Casa Mateus Campos. Tá bom? Eu vou falar o e-mail, tá? Que é contato@espaçoser, no caso é espaco, porque não tem C cedilha, espaçoser.org.br. Eu queria falar desse trabalho que é super importante, como a gente tem os ouvintes jovens, né? Lógico. Hoje em dia, para essa galera que é jovem, a gente sabe que esse mundo tá muito pesado, tá muito estressante, né? Então, assim, são muitas atividades, é a pressão para entrar na faculdade, ou questões até amorosas, né? Que adolescente, enfim, todo mundo tem. Então, existem muitos adolescentes que entram numa questão da depressão e começam a ter pensamentos negativos. Então, essa casa, Espaço Ser Mateus Campos, é uma casa maravilhosa onde a gente acolhe jovens. É gratuito, tá? Desde que o jovem esteja fazendo terapia e passando com psiquiatra. E nós temos atividades maravilhosas integrativas. E a musicoterapia é uma delas. Nós vivemos de doações também. E tudo é voluntário. Tá. Então, quem tá lá tá de coração. Porque quer fazer a diferença ali um pouquinho. Exatamente. E é legal, quem quiser entrar em contato também tem no Facebook, né? Então, isso é bacana. Então, falando um pouco dos jovens, né? Posso pedir para você falar daqui a pouco? Porque a gente está terminando o nosso primeiro bloco. E aí a gente começa sobre os jovens e vamos falar de também terceira idade. Eu estou conversando aqui com a Eliane Pellegrini, ela é musicoterapeuta. A gente já volta. No próximo bloco, a gente continua o nosso bate-papo com a Eliane Pellegrini, falando sobre musicoterapia. A música como instrumento de saúde, esse é o tema do Alesp Conecta de hoje. E a nossa convidada é a Eliane Pellegrini. Ela estava falando um pouquinho para a gente do trabalho que ela faz no finalzinho do primeiro bloco com Juventude. Antes de você continuar, a gente só quer rodar uma vinheta aqui para você. Hora da pergunta. Que é essa hora que a gente faz uma pergunta mais específica sobre alguma coisa. No caso, você falou de juventude. Os jovens hoje, eu sinto que eles não sei se é felicidade ou eles às vezes não entendem por que eles estão aqui, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho com jovens. Como é que é a música com jovem hoje? É verdade, essa questão da existencial, né? Todos nós já fomos jovens, mas essa questão do propósito pega muito, né? Então, assim, são muitas cobranças sociais, da família, eu tenho que estudar, eu tenho que... E o mundo está mudando muito rápido, né? As profissões estão mudando, enfim. Então, eles têm muito esse questionamento, né? Eles chegam na ONG também com essas questões de trabalho, questões emocionais. E tudo isso gera uma angústia muito grande. Por isso tem crescido muito a questão da depressão em jovens e até mesmo o suicídio, o que é muito triste. E eu vou falar da musicoterapia, que é uma das atividades integrativas que tem na ONG, porque tem arte-terapia, tem yoga, tem muitas outras, né? A musicoterapia, eu utilizo com os jovens, eu faço um trabalho em grupo, onde eles possam se expressar através dos elementos musicais, né? Então, assim, eu faço tanto a musicoterapia ativa quanto a passiva. A passiva seria... ouvir canções, eles trazem para mim aquilo que faz parte do universo deles. Que e a eles gostam, tá? E a partir daí a gente vai puxando uma conversa e eles vão conseguindo se expressar, colocar para fora. Então, assim, a música, ela tá muito ligada à memória e às emoções. Então, às vezes o jovem escolhe uma música e você fala, nossa, mas você já parou para pensar? Por que que você tá
por que você tá tão ligado nessa música? Nossa, não parei. Nossa, putz, deve ser por isso. Então, aí a gente vai puxando uma roda de conversa. Então, todo mundo se ouve. Né? Então, é muito importante essa questão do jovem poder colocar para fora o que ele está sentindo. E você falou uma coisa interessante, né? A música, ela te remete a alguma lembrança em algum lugar. Nossa, quantas músicas na minha infância que eu lembro me remete a um momento da minha vida, ou quando eu estava na casa da minha avó de férias, e mesmo de relacionamentos, e aí, de relacionamento amoroso, de amizade, de época de faculdade, que a música, pelo menos na minha vida, a música, ela diz muito sobre a minha vida. O tipo de música que eu escutei durante cada processo da minha vida é muito maluco, porque você falou uma coisa que, né, que você puxa essa conversa com os adolescentes, né, jovens e adolescentes, a partir da música, e realmente, gente, diz muito da minha vida as músicas que eu já escutei. Você também, na sua vida também, então faz isso? Porque é afetivo. Sim, totalmente. É totalmente afetivo, é muito legal. Você quer conhecer isso. uma pessoa? Pergunta que tipo de música que ela gosta. Ih, rapaz, o Josiel, ele sabe o que ele tem que ter aqui? Ele tem que ter um microfone para ele falar. É verdade. Só que ele tira porque ele fica tímido de falar, sabe? Então, mas ele é do heavy metal, do metal, do rock? É do rock, porque ele corre. Ele corre assim 21 quilômetros, Ui. é corredor mesmo, né? Caramba. Então, para ele sair do mundo, ele fica lá no rock. Então, diz muito sobre o Josiel Rock. Então, o rock, ele tem, agora falando assim, como musicoterapeuta, Ótimo, aí vamos analisar o Josiel. Não, o rock tem uma força, né? Essa questão do ritmo marcante, forte, guitarra, tudo isso mexe com o organismo. Então, imagina, desde a época de Platão, Aristóteles, eles já falavam que a música, a ginástica era para o corpo e a música era para a alma. E o Josiel né? Junta tudo, né? Fica escutando, correndo e vai. Tá ótimo, tá ótimo. Está totalmente harmonizado. Gente, olha, ela te analisou certinho. O rock, você no ritmo, andando, correndo. Isso traz uma força, né? Então libera dopamina. Então, assim, a música tem um poder absurdo. E a gente não imagina que é tão simples, entre aspas, né? Porque a gente tem esse benditinho aqui do celular, que você baixa uma música ou põe no YouTube em algum lugar e pronto, você está escutando e você está vivenciando alguma coisa, né? E por isso que também meditação, a gente escuta música, yoga tem também tem umas que você usa música para relaxar, né? Gente, outra coisa. Às vezes, quando eu chego cansada de trabalho, né? Filho, trabalho, eu ganhei um monte de coisa. Sabe o que eu gosto de fazer? Deitar na minha cama e escutar música. Aí, tá vendo? Nossa, não tinha pensado nisso, que é um momento meu, comigo. Que eu ponho aqui o meu foninho e acabou, tô num outro mundo. Que legal isso, é aquele negócio da gente fala e não imagina o quanto é importante isso na nossa vida, né? Muito. Caramba, que legal isso. A gente tem os jovens lá de um lado, com todas essas questões, né, que estão começando, entre aspas, a viver. Mas a gente tem um outro público também que eu sinto que é muito ligado à música, que é a terceira idade, que é uma terceira idade muito ativa hoje em dia que a gente tem, né, fazendo... Que o pessoal que já passou 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, se aposenta, às vezes não para de trabalhar, continua trabalhando com outras coisas, mas que não param, né? Eles vão lá fazer uma aula de dança, vão para um passeio, vão para uma coisa... E que vão aprender algum instrumento musical, porque perto da minha casa tem uma escola de música e eu vejo alguns senhores indo lá para aprender e eles brincam, para exercitar o cérebro, hein? É isso? Exatamente. Agora eu vou fazer minha propaganda. Faça propaganda. Eu sou professora de piano há 29 anos. Eu dou aula delícia. desde os pequenininhos. Eu tenho um aluninho de 4 anos. Ai, que gostoso. Até os alunos mais velhos. Eu já tive aluno de 85 anos. Ai, que gostoso. Né? Hoje eu tenho na faixa de 70, mais ou menos. Tá. E é muito interessante que eu dou aula para um casal e eles falaram exatamente isso para mim. A mulher, ela já tinha tocado piano na infância e o marido não. Era do zero o piano. Ele já tocava um pouco de violão, flauta. A gente quer estudar música porque a música previne o Alzheimer. Olha aí. Então, para você ver como essa informação já está chegando para o público geral, porque isso a gente sabe, por quê? Aquilo que eu te falei das sinapses. Quando você estuda música, você está trabalhando todo o seu cérebro como um todo. Então, você ativa a memória, a linguagem,
as questões cognitivas, emoções. Então, assim, quanto mais o seu cérebro estiver ativado, mais criativo e mais vivo ele está. Então, nossa, tem umas matérias que eu vi, assim, na internet, absurdas. A pessoa com Alzheimer, totalmente perdida, desconectada do mundo. Você coloca um fone com música, a pessoa retoma na hora. Porque a questão da música está ligado totalmente à área do cérebro, que é a área ligada à memória. Isso me lembra uma outra coisa. Eu que tenho criança pequena, a gente assiste muito desenho. Eu já gostava de assistir desenho antes de ter filho. Tendo filho, então, mais. Sim. Aquele desenho Viva, ele traz... é um desenho que passa ali na Cidade do México, que conta um pouquinho da história ali do Dia de los Muertos, né? O Viva. E o menininho, ele quer procurar o pai. O pai já fez a passagem, né? Enfim, aquela coisa. E ele quer procurar o pai. E a única ligação que ele tinha com o pai é a avó. Só que a avó tem Alzheimer. E ela não fala com ninguém no desenho. Porém, quando ele toca o violão, a avó é o Coco, Coco Viva, Coco em inglês, né, que eles colocaram, e o Viva em português. E aí, quando ele toca o violão, a avó lembra. Ativa a memória. Exatamente. Né? E aí ela fala alguma coisa que, assim, fazia tempo que ela não falava alguma coisa, né? As pessoas tinham que adivinhar. E aí eu falo, cara, é isso que você está falando, né? O poder da música, né? E da neuroplasticidade, né? Você vê que hoje em dia a gente fala muito em neurociência, né? Então, para você ter uma ideia, no Hospital das Clínicas, tem trabalho de musicoterapia, trabalho até com pacientes em coma. No Sírio-Libanês também tem trabalho de musicoterapia na ala das pessoas com câncer, tratamento com câncer. Então, assim, cada vez mais, quanto mais você estuda a música e a questão neurológica, você vê essa ligação completamente estreita, né? Então, se a pessoa preparada para lidar com isso, ela tem um arsenal nas mãos, né? Que é realmente fazer essa conexão da linguagem, da memória, tudo. Então, música é qualidade de vida. Música é qualidade de vida. Eu acho que isso que fica desse nosso programa. Que música, você colocar uma criança, um adolescente, você ir mais velho, aprender alguma coisa, não é porque você vai querer se tornar um músico que vai se apresentar no Rock in Rio, vai ganhar rios de dinheiro, coisa. Não, é o bem-estar, é aquele momento que você se desconecta do seu cotidiano, do seu dia a dia e vai focar em alguma outra coisa para se sentir bem. Eu achei essa sua fala foi sensacional. Do melhorar a sua vida, né? Isso, qualidade de vida. A qualidade de vida, porque a gente vive num mundo tão maluco, né? Tão louco, tão corrido. Eu demorei 1h40 de carro para chegar hoje aqui na Assembleia. Você fala, caramba, né? E o que a gente faz? Principalmente se você tiver que ficar todo dia 1h40 para ir, 1h40 para voltar, né? Por que muitas vezes o povo liga o rádio? Porque quer, né, se desconectar do mundo, né? Então, acho que entender a música com muito mais do que aquilo que você escuta na rádio, né? Exatamente. Muito legal isso. E a gente está conversando aqui com a Eliane Pellegrini. A gente já está quase na nossa reta final de programa. E eu queria que você deixasse um contato. Quem quiser conversar com a Eliane, como é que faz? Olha, gente, vou passar meu WhatsApp. Legal, passa aí. Tanto interesse em musicoterapia quanto aulas de piano. Na realidade, as minhas aulas são completamente focadas com isso, né? Com a musicoterapia. Então, tem esse embasamento. Meu WhatsApp é 011 99223 0641. Repete pra gente. 99223 0641. Legal, Eliane, obrigada por ter aceito esse nosso convite para falar um pouquinho sobre musicoterapia. Provavelmente eu quero que você esteja aqui de novo com a gente, falando sobre alguns outros aspectos da música. Então, brigadão, valeu, viu? Eu que agradeço. O Alesp Conecta de hoje conversou com Eliane Pellegrini, musicoterapeuta, sobre como a música ajuda crianças, adolescentes e a terceira idade. Até o próximo Alesp Conecta.